Boa noite, graças e paz. Que alegria estar na Igreja Presbiteriana em Mogi das Cruzes mais uma vez, e que honra receber o convite do reverendo Mauraiello. A última vez que o vi, você estava no leito de UTI. Olha que bênção. Esse é um pastorzão. Eu queria ter um pastor assim, viu? Louvado seja Deus pela vida do reverendo Mauro. Louvado seja o Senhor pelo ministério desta igreja ao longo dos anos, e que Deus tenha misericórdia de mim, me use, e que nós sejamos edificados nesta noite para o louvor do Senhor. Eu gostaria de ler Levítico, capítulo 16. Esse texto mostra o que motivou a igreja de Mogi no seu trabalho e ministério ao longo desses anos. O que nos motiva, o que nos alegra, o que nos faz trabalhar é o sangue de Cristo Jesus. É certo que esse é um texto difícil, complexo na leitura. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. E eu vou me esforçar para que, de fato, eu seja fiel na transmissão e mostre para você que esse texto faz todo sentido, tá bom? Então, é Levítico, capítulo 16, a partir do verso 1. Levítico, capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim: Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São essas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água, então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. E trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre os chifres do altar ao redor.
do sangue, aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água, no lugar santo, e porá as suas vestes. Então, sairá ele e oferecerá o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém, as suas peles, a sua carne e os seus excrementos se queimarão. Aquele que o queimar, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Vamos orar? Obrigado a Deus por sua palavra santa e eficaz. Agora tenha misericórdia do teu servo, que ele esconda-se atrás de Cristo e que o Senhor fale ao nosso coração para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. E agora, hein? Dura missão. Mas prestem muita atenção. Nós julgamos o livro de Levítico um livro muito difícil, e às vezes somos desencorajados a ler um texto como este, embora saibamos que é um texto sagrado inspirado. Mas sejamos sinceros. Mas o desencorajamento se dá muitas vezes porque nós não entendemos a estrutura de Levítico e a estrutura do texto que estamos considerando. Então vamos voltar lá para o capítulo 1. E deixa-me explicar qual é a estrutura do livro. Levítico, capítulo 1, verso 1, diz assim: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Bom, nós usamos a versão atualizada, mas os mais antigos, lembram quando nós usávamos a corrigida? Não estou dizendo que a corrigida seja melhor ou pior, não é isso, mas a versão corrigida traduz melhor esse texto. Na versão corrigida existe um e chamou o Senhor a Moisés, em concordância com o original bíblico, que tem, de fato, a letrinha, a palavrinha que é traduzida por e. Bom, se existe e chamou o Senhor a Moisés, isso significa que Levítico está intimamente ligado com o texto anterior. Qual é o texto anterior? Volta um pouquinho. Êxodo. Moisés escreveu o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Levítico é continuidade de Êxodo. O que Moisés escreve no final do livro de Êxodo? Ele escreve sobre a confecção do tabernáculo. E o que era o tabernáculo? O tabernáculo era um templo móvel. No tempo em que o povo de Deus peregrinava no deserto, o povo carregava um templo móvel, onde era o lugar da habitação do Senhor, mostrando que o Senhor estava com o povo em todo o tempo ao longo daquela peregrinação. Esse tabernáculo foi substituído pelo templo, que hoje foi substituído pelo coração dos crentes. Agora vejam, enquanto em Êxodo, Moisés escreve sobre a confecção do tabernáculo, em Levítico, e chamou o Senhor a Moisés,
Em Levítico, nós encontramos como é que o povo deveria se portar na tenda da congregação, como é que o povo deveria se comportar no tabernáculo, como Deus devia ser adorado. Então, o livro de Levítico consiste em manuais de adoração. Então, só para você ter uma ideia, e se você quiser anotar para a lição de casa e conferir, é assim: do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 6, verso 7, existe um manual, que é sobre as leis sacrificiais. Aí, do capítulo 6, verso 8, até o capítulo 7, verso 38, existe um segundo manual, leis sacrificiais para os sacerdotes. E aí abre-se um parêntese do capítulo 11, verso 1 até o capítulo 15, verso 33, existe um manual sobre o código de purificação. O quarto manual é o capítulo 16, que é sobre o dia da expiação. Nós temos um quinto manual, do capítulo 17 ao capítulo 26, e um sexto manual, que é o capítulo 27. Então, Levítico é um livro onde o Senhor, através de Moisés, ensina ao povo como ele deveria ser adorado no tabernáculo. O livro consiste em 6 manuais, e nós estamos no quarto manual, que é o dia da expiação. E é isso que nós vamos estudar nesta noite. Então vamos lá para o capítulo 16. E entendermos a estrutura do capítulo 16. Agora fará sentido para você. Olha que interessante, que existe uma moldura aqui no capítulo 16. No verso 1, nós encontramos, falou o Senhor a Moisés. E lá no final do verso 34 diz, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Então é uma ordem, e termina dizendo que a ordem foi seguida. Mas voltemos a olhar para o capítulo 16. Do verso 1 até o verso 10, você encontra um resumo do que era o dia da expiação. Então havia vários dias de sacrifícios, vários. Mas havia um dia especial, em que o sumo sacerdote intercedia por todo o povo. Óbvio que esse dia da expiação, esse dia especial, apontava para um dia especial em que o cordeiro, o verdadeiro cordeiro pascal, seria imolado, morto na cruz do Calvário, derramando seu sangue em prol daqueles que creem no seu sacrifício. Sim, um dia especial apontava para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, do verso 1 ao verso 9, existe um resumo do que acontecia no dia da expiação. Do verso 11 ao verso 14, Moisés relata que o sumo sacerdote, antes de pedir perdão pelos pecados do povo, ele pedia perdão pelos pecados seus e da sua família. Aí ele se purificava. Então, apresentava-se um novilho, apresentava-se um animal e tal, que eram mortos pelos pecados do sumo sacerdote e da sua família. E aí, do verso 15 ao verso 28, o sumo sacerdote fala de como é que se dava o sacrifício pelos pecados de todo o povo. Aí ele levantava, apresentava 2 bodes que eram sacrificados ou que eram apresentados pelos pecados do povo. Em resumo, verso 1 ao verso 10, eu falei 9, né? Verso 1 ao verso 10 é o quê? Resumão, tá bom? Verso 11 ao verso 14, o sumo sacerdote sacrificando em prol dele e da sua família. Do verso 15 ao verso 28, ou do verso 15 em diante, os 2 bodes que eram ofertados pelos pecados de todo o povo. Ficou claro, não ficou? Mais claro que eu. Certinho? Então tá bom. Então vamos lá. A mensagem intitulada O Dia da Expiação.
E eu quero destacar, como bom presbiteriano, não precisa ter 3 aspectos, viu, reverendo? Eu sei que não. Mas hoje serão 3 aspectos. Eu quero apresentar 3 aspectos sobre o dia da expiação, que serão valiosos para nós. Bom, a grande ideia, a grande mensagem desse texto é que Jesus perdoou pecados. Jesus perdoou os pecados dos eleitos do Pai. Jesus perdoou os pecados daqueles que se arrependerem, daqueles que se arrependeram. Jesus perdoou os pecados daqueles que são verdadeiramente crentes. Jesus perdoou o meu e o seu pecado. A graça é maior do que o pecado. Nós precisamos deixar de sermos hipócritas, porque somos todos pecadores. Pecamos por ação, pecamos por pensamento, pecamos por omissão. E muitas vezes, para o louvor do Senhor, nós deixamos de pecar por falta de oportunidade. Ou deixamos de pecar por medo. Quem pensa estar de pé, tome cuidado para não cair. Nos ajudemos mutuamente para não pecarmos. E se precisarmos, em amor, não nos sentidos superiores, confrontemos o pecado dos nossos irmãos e os ajudemos. Então, a grande lição aqui, acreditem, é que Jesus perdoa os nossos pecados. Aliás, essa é a máxima de toda a Escritura. Essa é a mensagem de todo o texto sagrado. Mas aqui isso é muito claro e evidente. Mas o primeiro aspecto do dia da expiação é o derramamento de sangue. Então, o primeiro aspecto é que no dia da expiação havia o quê? Derramamento de sangue. E era muito sangue. Nós encontramos sangue em toda a Bíblia. Nós encontramos muito sangue em Levítico. E nós encontramos muito, mas muito sangue em Levítico 16. Às vezes nós ouvimos pessoas dizendo, mudei de igreja porque eu gostaria de ter uma igreja que me fosse mais agradável. É claro que você precisa considerar isso, mas a sua maior motivação é Cristo. É Cristo quem é agradado. Porque o culto no Antigo Testamento não era um culto agradável. Imagine, aqueles bichos gritando, não é? Cheiro de sangue. Era terrível, humanamente falando. Mas Jesus Cristo queria aquele tipo de culto. Ele queria aquele tipo de sacrifício, para que o povo fosse lembrado de que haveria de vir um cordeiro que morreria de forma eficaz e que pagaria de forma cabal o preço pelos nossos pecados. O verso 3, por exemplo, fala: entrará Arão no santuário com isso, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Qual é a diferença entre oferta e holocausto? É que no holocausto o animal era queimado todinho. O holocausto dava uma ideia de dedicação total. Aí o verso 4 fala: vestirá a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho, e se cobrirá com a mitra de linho. São essas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água, e então as vestirá. Notem que o sumo sacerdote, ele precisava lavar as suas vestes depois do sacrifício. Mas, normalmente, o sacerdote, ele usava aquela estola sacerdotal, com a peitoral, mas no dia da expiação, ele usava uma roupa branca, que saía vermelha, porque era dia de derramamento de sangue. O texto nos fala também sobre carneiro. O carneiro era um animalzinho de 4 meses, virgem, dando também uma conotação de pureza. Bom, além do novilho que era oferecido pelos pecados de Arão e da sua família, nós encontramos os 2 bodes, nos versos 5, 7 e 8. O primeiro bode era degolado.
Havia avícolas aqui em Mogi há 50 anos atrás? Tinha? Aquelas avícolas que você encomendava a galinha para você matar em casa. Quem aqui já degolou galinha? Misericórdia, estou com medo de vocês. Degolava? O senhor degolava? É mesmo? Eu sei que tem uma técnica. A minha mãe, certa vez, degolou errado, a galinha saiu correndo sem cabeça. E aí me parece que quando se degolava, tinha que derramar todo o sangue? Não necessariamente. Mas a ideia do primeiro bode era essa. O bode era degolado, não tinha um risco do bode sair correndo sem cabeça, e derramava-se todo o sangue do bode. Todo o sangue. Todo o sangue era derramado, apontando para a entrega total do Senhor Jesus Cristo. Porque o salário do pecado é a morte. E Cristo precisou oferecer a si mesmo pelos nossos pecados. E aí, esse sangue do novilho, o sangue do primeiro bode, eles eram aspergidos. E eram aspergidos sobre o propiciatório 7 vezes, conforme os versos 14 e 15. Porque 7 vezes dá a ideia de algo que é completo, perfeito. E a aspersão era o símbolo veterotestamentário do Antigo Testamento para purificação. E é por isso, então, diante que nós estamos debaixo de uma mesma aliança, que nós, presbiterianos, batizamos por aspersão. Um copo de água resolve um problema. Então, no dia da expiação havia o quê? Derramamento de sangue. Mas há um segundo aspecto. No dia da expiação havia mediação. O texto aponta para alguém que fazia mediação entre o povo e o Senhor. O verso 13 fala que havia uma nuvem de incenso que cobria o propiciatório. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Essa nuvem, o que era o propiciatório? O propiciatório era a tampa que ficava lá na arca, então havia a arca da aliança dentro do tabernáculo. Dentro dessa arca, dentre outras coisas, havia as tábuas da lei, e a tampa era o propiciatório, era isso. Então a tampa fazia mediação entre o sumo sacerdote, com os pecados do povo, e a lei do Senhor. Aliás, propiciatório significa expiar, cobrir, perdoar pecados. E a palavra no Novo Testamento mais próxima para propiciatório, para expiação, é reconciliação. Por quê? Porque Cristo é o propiciatório. Cristo é a mediação entre nós e o Pai. É através de Cristo que nós somos reconciliados. O Senhor se revela através da sua lei. E nós não podemos contemplá-lo em sua essência, a não ser através de Cristo. E é exatamente por isso que a nuvem de incenso cobriu o propiciatório, que é a mesma nuvem que nós lemos há pouco em Isaías 6, verso 4. Que é a mesma nuvem que acompanhava o povo peregrinando no deserto. Então, a fumaça de Isaías 6,4, a nuvem aqui de Levítico, enfim, tudo isso, sabe o que é? Representava a glória do Senhor, a soma dos seus atributos. O Senhor estava lá, através do seu Filho, representado em todos aqueles sacrifícios. O que diz João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um outro texto que aponta para essa mediação, que é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus.
Mas você que está na contagem regressiva, eu disse que eram 3 aspectos. Então, o primeiro qual é? Derramamento de sangue. O segundo qual é? Mediação. O propiciatório que apontava para Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Então, vamos para o terceiro e último aspecto. O terceiro aspecto é santidade. Quem aqui é santo? Bom, pode levantar sem medo, tá bom? No sentido bíblico, nós somos santos. Isso. Normalmente nós falamos assim: ninguém é santo. Sim, no sentido de que não somos perfeitos. Mas o Senhor nos justifica. E em Cristo Jesus nós somos considerados santos. É isso. Isso, gostei do amém. Isso, amém? Amém. Louvado seja Deus. Então eu sou santo, apesar dos meus pecados, apesar das minhas mazelas, eu sou separado. Isso, exatamente, parabéns. E essa ideia, está vendo? Levítico não é tão difícil quando você aprende a estrutura. Até a criancinha aprende. E nós vemos essa ideia de santidade aqui. Vejam só. No verso 21, é dito que Arão punha as 2 mãos sobre o segundo bode. Então, veja, o primeiro era degolado, não é? E havia um segundo bode, em que Arão colocava todas as 2 mãos. Era uma ideia de transferência de pecados. Então, ali, simbolicamente, Arão estava transferindo os seus pecados, ou, aliás, os pecados de todo o povo, dele também, mas de todo o povo, sobre aquele bode. E olha que interessante, porque o verso 1 fala, os versos 1 e 2 fala da morte de Nadab e Abiú, os filhos do sumo sacerdote. E eles morreram por apresentarem fogo estranho. Certamente eles não se comportaram conforme as regras dos manuais, ou certamente estava de fato com o seu coração em pecado, e morreram. E diante dessa morte, diante de tudo isso, nós aprendemos que é necessário nos portarmos com Deus de forma santa e reta. Há quem tenha morrido por não ter se portado de forma santa. Até crentes, creio. Mas nós somos punidos e é necessário nos portarmos de forma reverente diante de Deus. E eu entendo que, bem provavelmente, o dia da expiação, esse manual, ele foi proferido por Moisés exatamente no mesmo dia que Nadab e Abiú morreram. Alguns comentaristas entendem que tenha sido dessa forma. Mas o ponto é que essa ideia de santidade é evidenciada também com a transferência dos pecados sobre o segundo bode. O verso 21 nos fala assim: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. É o seguinte, estavam sendo transferidos sobre o segundo bode todo tipo de pecado, todo tipo. Iniquidades são aqueles pecados que nos insensibilizam, sabe? Você comete o pecado 1, 2 vezes, na terceira vez você está com o coração duro, insensível, parece até que você não é crente, não é? Então, nós precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos insensíveis. As transgressões são os pecados involuntários. Há pecados involuntários. Como que eu vou ilustrar isso, hein, reverendo? Faz parte da natureza, né? Isso. Pronto. Ops, pequei. Mais ou menos isso. Mas não deixa de ser pecado. E os pecados, propriamente, que são ditos aqui no verso 21, são os pecados aparentemente mais sérios.
Aí o verso 21 continua. E os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de homem à disposição para isso. Quem era esse homem? Era um gentio que deveria levar aquele segundo bode para fora do arraial. Um judeu que havia acabado de ter seus pecados representados e perdoados, não podia ter contato com aquele bode. Agora, exatamente, para não se contaminar. Agora, olha que interessante. Um gentio levava esse bode, dispensava o bode para fora do arraial. Jesus morreu fora do arraial. Jesus, o Gólgota, era fora da cidade. É verdade que os adventistas do sétimo dia, uma das grandes heresias dos adeptos da Ellen White é dizer que esse segundo bode era o diabo, sabia? É interessante que os adventistas são tão ruins na teologia, mas são bons na música, né? Erram um pouco até, confesso. É verdade. São ruins, eu tenho muitos amigos adventistas. São péssimos na teologia, mas na música eles são bons. Mas o que acontece? A palavra aqui traduzida por peraí. Peraí. Tá. É porque esse bode emissário, a palavra que poderia ser traduzida é de Azazel. E alguns dizem que Azazel seria um demônio. Né? Então, mas agora olha a implicação disso. Se esse segundo bode é um demônio, quem perdoa os pecados é Cristo? Não, é Satanás. Olha que heresia, incabível. Bom, como bode emissário, Jesus foi levado para fora, distante de Israel. E assim como o gentil levaria o bode, Jesus foi morto por gentios, num certo sentido. Bom, quais as implicações disso tudo, chegando ao final da mensagem? Quero salientar mais uma vez que havia um dia especial, que era o dia da expiação, o dia do perdão dos pecados, apesar de haver sacrifícios quase que diariamente. Por quê? Porque haveria um dia especial, que foi o dia que Cristo morreu na cruz do Calvário. Morreu, mas ressuscitou. Quero reiterar também que, em momento algum, o sumo sacerdote chamava atenção para si mesmo. Tanto que, naquele dia, ele se apresentava ao Senhor, diante do Senhor, com vestes brancas, que ficavam sujas de vermelho, de tanto sangue, conforme o verso 22. Enquanto o sumo sacerdote realizava o seu trabalho no Santo dos Santos, ninguém podia entrar, apontando para essa ideia de santidade. Tanto o sumo sacerdote quanto o gentil que levava o bode emissário para o deserto tinham que se lavar do animal, conforme os versos 24 e 26. Ou seja, todo o serviço do sacerdote no dia da expiação apontava para Cristo. O derramamento de sangue apontava para Cristo. A mediação apontava para Cristo. E o que mais? A santidade. A santidade apontava para Cristo. E aí o verso 29 chama o dia da expiação de estatuto perpétuo. Isto vos será por estatuto perpétuo, porque o sacrifício e ressurreição de Cristo têm efeitos eternos. Por isso que Jesus disse que ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém arrebatará as ovelhas que o Pai lhe entregou das suas mãos, conforme João 10, 28. E essa é a segurança e eficácia da nossa salvação. Cristo Jesus, que derramou o seu sangue. Cristo Jesus, morto e ressurreto. Eu quero terminar contando uma história, conhecida de alguns. Reverendo Mauro já fez a indicação de filme da semana. Onde que está? Está na Netflix? Desconto direto lá no vídeo. Mas tem um filme bem conhecido que é Crônicas de Nárnia. Quem aqui já assistiu Crônicas de Nárnia? Tem o 1 e o 2. Crônicas de Nárnia. Quem aqui já leu as Crônicas de Nárnia?
Bom, Crônicas de Nárnia, isso. Sim, sabia que o senhor tinha lido. Isso. C.S. Lewis, pastor anglicano, ele foi considerado um dos principais apologistas cristãos do século XX. Escritor de vários livros, de várias obras, e talvez uma das mais famosas, popularizada pela Disney por conta dos filmes, é As Crônicas de Nárnia. Para quem viu o filme 1, baseado na obra, em uma das últimas cenas, lá na Sala Real, diante daqueles centauros, que são aqueles cavaleiros com corpo de cavalo, né? Aslan, o leão, que é uma analogia a Cristo Jesus, após a sua morte e ressurreição, passa a condecorar as crianças que tinham entrado no armário e tinham chegado até Nárnia. Lembram-se disso? E aí, Aslan começa a dizer assim: apresento-lhes a rainha Lúcia, a destemida, a rainha Susana, a gentil, o rei Pedro, o magnífico, e Edmundo, o justo. Como assim? Edmundo justo? Para você que assistiu o filme, você vai se lembrar que Edmundo era um menino egoísta, invejoso, que se deixou seduzir pela promessa de poder da feiticeira branca e traiu seus irmãos. Esse menino é chamado de Edmundo justo. Sabe por quê? Porque Aslan o justificou. Você é santo porque Cristo te justificou. Você é crente e salvo porque Jesus te justificou. Foi Ele quem pagou o alto preço pelos nossos pecados. É Ele quem nos purifica. É Ele quem nos livra. Nós somos salvos pela graça. Toda honra e toda glória ao Senhor para todos sempre. Amém. Tudo aquilo que nós somos e nós temos vem de Cristo Jesus. Não nos vangloriemos dessa salvação, mas olhemos para Cristo, que derramou o seu sangue, o nosso mediador, e que pagou alto preço para que nele nós fôssemos santos. É isso que nos motiva a servi-lo. É isso que deve continuar a motivar a igreja de Mogi. É essa a nossa motivação de vida. É esse o significado de Levítico 16, o dia da expiação. Que Deus nos abençoe. Amém.